Olá, eu sou Clóvis Alvarenga Neto, professor da Escola Politécnica da USP, pesquisador e colaborador do CEST, Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia. Na videoaula de hoje, no curso de gestão, na disciplina de gestão da qualidade do curso de engenharia de produção, nós vamos falar de um importante aspecto que é a documentação do sistema de gestão. Então, vou falar um pouquinho sobre a importância do sistema documentado, a estrutura da documentação que se usa com grande frequência, falar do manual da qualidade, de procedimentos e os controles necessários aos procedimentos e os registros da qualidade e os controles que se espera que eles tenham. Primeira informação importante, que na verdade documentação é um meio que a gente utiliza para comunicação de informação. E aí a gente fala efetivamente em dados, informação e conhecimento. Dados é a obtenção de referências a respeito de produto, dimensões, características, índices de qualidade, de pureza, coisa parecida. Devidamente tratados, os dados podem se tornar informação, que é o que vai trazer mais utilidade para a tomada de decisão para o gestor de um sistema qualquer. E o que se busca com isso tudo é aumentar o conhecimento que se tenha das atividades da organização, de modo que ela consiga progredir de forma mais fundamentada, mais firme. Acontece que a escrita também é um meio de compartilhamento de conhecimento. Conhecimento entre pessoas de áreas diferentes, entre profissionais de áreas diferentes, de empresas diferentes ou de áreas diferentes dentro de uma mesma organização. Compartilhamento de conhecimento entre unidades produtivas, eventualmente em estados diferentes ou em países diferentes. E a escrita também é um meio de evidenciar conformidade, evidenciar que alguma atividade foi feita, que o resultado obtido foi satisfatório, que não havia nenhum erro, nenhum desvio, que algum eventual problema acontecido com o produto não foi causado por um resultado, por um produto fora de especificação, por exemplo. E esse é um aspecto importante ligado à questão da escrita. Ora, as palavras escritas, elas carregam autoridade. Quem foi que disse que é para fazer dessa forma? Quem autorizou? Ele podia ter feito isso? Tinha autoridade para dizer que esse é o modo de fazer as coisas? A palavra escrita permite análise futura. Não é incomum a gente ver um texto que nós mesmos escrevemos faz 3, 4 meses e quando a gente vai analisar, vê, puxa vida, olha como aquilo era incipiente, como aquilo estava falho, como aquilo era incompleto. Então, o texto escrito permite análise futura, inclusive de nossa parte. Agora, convém que a geração da documentação seja uma atividade que agregue valor. Não é escrever por escrever, não é pela burocracia, pela simples formalização do modo de fazer as coisas, mas a palavra escrita deve estar agregando valor ao negócio, valor à empresa, valor no sentido de executar de forma correta a atividade que está sendo descrita. Quais são os requisitos para a documentação de um sistema de gestão da qualidade, por exemplo? A documentação do sistema da qualidade deve incluir, primeiro, declarações documentadas de uma política da qualidade e objetivos da qualidade. Primeiro ponto a ser estabelecido no desenvolvimento e implantação do sistema de gestão da qualidade na empresa. Definição de uma política da qualidade, normalmente aprovada pela alta direção, se não for o presidente da empresa. O manual da qualidade, na verdade, ele traz procedimentos documentados e registro. Diz quais são os procedimentos aplicáveis ao sistema da qualidade da empresa e quais são os registros que devem existir e ser controlados. Os documentos necessários para assegurar o planejamento, operação e o controle eficazes dos processos. Então, na verdade, a documentação deve dizer o que deve ser feito, eventualmente dizer como não fazer as coisas, mas é um documento, é um material para planejar quais são as atividades que devem ser executadas e como que elas devem ser executadas. além de permitir um controle eficaz dos seus processos para ver que as coisas estão sendo feitas conforme o esperado
ou o possível pela organização. A documentação do sistema da qualidade pode diferir de uma organização para outra, então não adianta eu querer pegar a documentação de uma empresa, simplesmente fazer um copiar, colar e colocar numa outra organização. Por quê? Porque há diferenças com relação ao porte da organização, tamanho da organização, tipo de atividades que ela desempenha, ou que cada uma delas desempenha. Há diferenças com relação à complexidade dos processos e as interações entre os vários processos na organização. Há questões ligadas à competência do pessoal, não são as mesmas pessoas que atuam numa empresa e na outra. Então, devido à diferença de conhecimento ou competência do pessoal, eu posso precisar de mais documentação numa organização do que na outra, uma documentação mais detalhada numa organização do que na outra, uma com texto corrido e a outra talvez mais com figura, ilustração, diagramas. Então, há diferenças entre a documentação de uma empresa e outra. E a documentação pode estar em qualquer forma, tipo meio de comunicação. Pode estar em papel, pode estar no tablet, pode estar numa intranet, pode estar gravado em áudio, para que o pessoal ouça a descrição do procedimento e passe a executá-lo adequadamente. Então, a documentação pode ser diferente de uma empresa para outra, normalmente é sim. Portanto, copiar e colar não é uma boa estratégia para a gente desenvolver a documentação da empresa. Dois importantes objetivos da revisão da própria norma, essas várias revisões que têm acontecido ao longo do tempo, provém do quê? A ideia de desenvolver um conjunto simplificado de normas que estejam igualmente aplicáveis a pequenas, médias e grandes organizações. O modelo de sistema de gestão da qualidade não diferencia uma empresa pequena de uma média ou uma grande. A norma é a mesma, o texto é o mesmo, qualquer que seja a organização. Outro objetivo dessas mudanças das normas ao longo do tempo é que a quantidade e detalhamento da documentação requerida é mais relevante para os resultados desejados, para os processos. Não ter procedimento pelo simples gosto de ter o procedimento. É objetivando dar resultados mais coerentes, mais corretos para a própria organização. Fala um pouquinho da estrutura da documentação formal, o que via de regra se utiliza, o que se tem praticado. Ora, existe uma hierarquia típica dos documentos do sistema da qualidade. A gente tem lá no topo dessa pirâmide o Manual da Qualidade. O Manual da Qualidade é um documento que descreve o sistema, que diz como que é o sistema da qualidade da empresa, quais são os objetivos da qualidade, qual é a norma aplicável, que normas a empresa tem que aplicar obrigatoriamente, estaduais, federais, municipais, ambientais, além da própria norma do sistema da qualidade. Esse documento é chamado de primeiro nível, às vezes chamado de nível A. Um nível de detalhe um pouquinho menor vem os procedimentos documentados. Procedimentos documentados são os documentos chamados de segundo nível ou de nível B, dizem quais são as atividades que devem ser feitas, o que deve ser feito para atender cada requisito do sistema da qualidade, o que deve ser feito para atender os diversos processos da organização. Instrução de trabalho está no terceiro nível ou nível C. As instruções de trabalho contemplam desenhos, especificações, padrões operacionais, aqui que se diz como que a atividade deve ser executada, no nível de detalhe que for necessário. Algumas vezes, a instrução de trabalho não é necessária e a descrição de como executar a atividade está junto com o próprio procedimento. Do ponto de vista de controle de documentos, procedimentos e instruções de trabalho têm a mesma natureza. E no nível menor, a gente tem os registros da qualidade. São os formulários, os registros, os arquivos, os documentos que mostram que atividades foram realizadas e os resultados esperados foram atingidos. E isso aqui ainda pode ser visto em cada processo da organização. Os processos de compra, os processos de vendas, processos de produção, de treinamento, de expedição, assim por diante. Então a gente fala em vários níveis de documentação na organização e isso deve ser pensado para cada uma das organizações. Não dá para fazer um copiar-colar de uma outra organização, ainda que seja parecido ou similar. Vou falar um pouquinho do Manual da Qualidade. O
O manual da qualidade deve incluir, é importante que ele inclua o escopo, a abrangência do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer exclusões. Se algum item da norma for não aplicável ou for excluído do sistema da qualidade, deve estar devidamente justificado no manual da qualidade. O manual da qualidade deve incluir os procedimentos documentados, pelo menos referência aos procedimentos, dizer, tem o P1, P2, P3, P4, P5, assim por diante. Deve ter uma descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade. Aí a gente pode usar fluxogramas, pode usar descrições textuais, enfim. De qualquer maneira, a organização deve estabelecer e manter um manual da qualidade. Isso é obrigatório. Quando a norma, a NBR ISO 9001, por exemplo, fala do manual da qualidade, diz que a organização deve estabelecer e manter. Então tem que criar, aprovar, implementar esse documento, que é o manual da qualidade. Além do manual da qualidade, importante é considerar os procedimentos e os seus controles. Ora, o controle de documentação, procedimentos, instrução de trabalho, um procedimento documentado, quando a norma fala em procedimento documentado, quer dizer, tem que estar escrito. Pode ser escrito em papel, pode ser gravado em alguma mídia de áudio, que seja, mas deve, documentado, quer dizer, está formalizado em alguma mídia, deve ser estabelecido para definir os controles. Controles para o quê? Aprovar os documentos. Quem aprova? Quando aprova? Como é que a gente vê que o documento está aprovado? Que tem um campo de aprovação. Pode ser uma assinatura, pode ser uma rubrica. Se a documentação estiver em meio eletrônico, pode ser uma senha que mostre que o documento é válido. Então, aprovar os documentos com relação à adequação ao local onde ele foi implementado ou onde ele é utilizado, antes da emissão. O documento tem que estar aprovado antes dele entrar em vigor. Não vale colocar para funcionar e depois vamos ver se ele funciona adequadamente ou não, se ele tem sentido ou não. Tem que estar aprovado para que ele aconteça, a menos que esteja claramente explícito algum caminho diferente. O procedimento documentado deve ser estabelecido para analisar criticamente e atualizar, quando necessário, e reaprovar os documentos. Quando que eu faço a avaliação, uma análise do documento, para ver se ele continua adequado ou não? Se tem uma periodicidade para isso? Como é que eu reaprovo o documento? Eu posso fazer uma revisão anual do documento e dizer, continua válido, mas tem que mostrar que ele continua válido. De alguma forma tem uma indicação desse tipo. O procedimento documentado deve ser estabelecido para definir o quê? Assegurar também que as alterações e a situação da revisão dos documentos sejam identificados. Quer dizer, o que mudou da versão anterior para essa daqui e qual é a versão válida? Que as alterações, as mudanças, porque o pessoal lê a documentação uma vez. Na vez seguinte, a gente costuma atentar mais para as mudanças que tenham acontecido. Então, as alterações e a situação da revisão. Essa aqui é a versão 3 do documento, essa aqui é a versão 5 do documento. Em algum lugar eu devo dizer que a versão válida é a versão 3, ou a versão 5, ou coisa parecida. No controle da documentação, também preciso considerar que as versões pertinentes dos documentos estejam disponíveis aonde? Nos locais onde vão ser utilizadas. Não é ter o documento aprovado, na versão correta, guardado no armário, se ninguém for utilizar naquele local. O controle de documentos deve assegurar que os documentos permaneçam legíveis. Legíveis para a pessoa que vai utilizar o documento, não para o avaliador, auditor, coisa parecida. E deve estar prontamente identificáveis, ou saber qual é o documento o A, B, o C ou D, coisa parecida. Os documentos de origem externa, mas que também fazem parte do sistema da qualidade, devem estar identificados e a distribuição deve ser controlada. Quer dizer, se os documentos devem ser controlados, os documentos de origem externa também devem ser controlados para garantir que estão na versão correta a ser aplicável no sistema da qualidade da empresa.
Evitar o uso não pretendido de documentos obsoletos é uma indicação de que esse documento é obsoleto, não é mais válido. Normalmente não deveria ter nem disponível no local de trabalho, mas eventualmente, se estiver disponível, está na mesa da pessoa que faz a revisão de documentação, eu devo ter uma indicação, esse documento não válido, não mais válido, obsoleto, coisa parecida, para ninguém utilizá-lo sem querer, por descuido. E aplicar identificação adequada quando forem retidos por qualquer propósito. O documento está fora de circulação, uma indicação clara disso daqui. E os registros e os controles que a gente tem. Qual a diferença de procedimento para registro? Procedimento conta futuro, quando for fazer, como que deve ser feito. Registro conta passado, mostra que alguma atividade foi feita. Então, o controle de registros deve prover evidência de conformidade com os requisitos de operação que estão sendo controlados. Mais do que isso, deve ter um procedimento documentado, um procedimento dizendo como é que eu controlo o registro. Procedimento para definir os controles necessários para identificação do registro, que nome que ele tem, que código ele tem, ou coisa parecida. O armazenamento, onde que eu guardo o registro. Guardo em ordem alfabética, em ordem cronológica, em ordem numérica ou coisa parecida. Como que eu o protejo para que não se deteriore, para que pessoas que não deveriam ter acesso aos tais registros eventualmente possam ter. Como que eu recupero os registros em caso de algum problema, se eu tenho backup, onde é que fica. Retenção, por quanto tempo eu retenho o registro, aonde eu guardo o registro, e depois de algum tempo, qual a disposição dos registros? Posso descartá-los, posso jogar fora, ou preciso guardar por 3 anos, 5 anos, 10 anos, assim por diante. E os registros devem permanecer legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. A hora que eu preciso do registro, devo ser capaz de rapidamente, o tal do prontamente recuperáveis, obter de novo o registro e confirmar a informação se estava adequado ou não, se o produto foi produzido dentro das especificações ou, eventualmente, houve algum desvio, concessão para uso, se alguma característica não estava de acordo com o especificado, coisa parecida. De relevante para a documentação do sistema da qualidade são esses aspectos. Por hoje é só, nos vemos na próxima videoaula.